Olá pessoal, já está no ar aqui o 360 graus a partir dos estúdios da Camunda News. Na paz e no amor, Mano Gangsta no microfone. Tenho aqui Isidro Fortunato Assantipengua na casa. Sem esquecer aqui o Dr. Manvenda. Manvenda, né? Elder Mavenda. Hã? Elder Mavenda. Yeah. E a outra nem vou apresentar, fiquem daí do outro lado. Eu me medo da bochechuda, muito confusionista, atenção. Estamos a começar novamente aqui 360 graus. Esta semana em grande, Mano Gangsta, Isidro Fortunato, Dr. Mavenda. Brada Cayombo está a cambalear e que grandes doenças lhe picaram, tipo na bochecha, no mosquito. Tá a febrar e que Cotanguma já está fixe, estará aqui na próxima semana. Quero dizer também, Moata Medina! O que é que se passa contigo? Ele já estará também aqui conosco. Vamos começar hoje com uma cena assim, tipo, muito mais pedagógica. Nosso maior objetivo é dar novamente a sequência do tema da educação e cultura, as bases fundamentais que eles podem, de alguma forma, influenciar uma sociedade na perspectiva do orgulho do povo e o povo transformar-se naturalmente em patriotas e nacionalistas e com a força do trabalho, a dedicação, o senso de coletividade, de alguma forma, transformarem o país por via do trabalho, por via da sua própria entrega, aliás. Temos aqui algumas propostas de literatura. Temos aqui um livro, Zé, você está a me apanhar, Osvaldo, estás a me apanhar? Posso mostrar o livro? Temos aqui esse livro, A Transfiguração do Político, a Tribalização do Mundo Pós-Moderno, de Michael Maffesol, um livro muito, muito fixe, que vocês podem, de alguma forma, tentar procurar. Aqui a Camunda News também tem livros, temos aqui uma livraria. Olha, e também desse lado nós encontramos o livro da Patrícia Ferraz de Matos, As Cores do Império, Representações Raciais do Império Colonial Português. Um livro de extrema importância para compreendermos a estratificação social dentro daquilo que é o imperialismo português na época. Temos também aqui um livro que é Os Limites do Planeta, são mitos da natureza e da população, um livro de Hervé Lebras. Esse livro foi editado agora, tipo, pelo Instituto Piaget. Estamos a falar o Piaget, acredito que seja daqui de Angola, né? Esse Piaget é daqui de Angola. Temos um outro livro de Mike Papantonio, Lei e Corrupção. Mano, é extremamente importante, literatura, no sentido de se abrir a consciência e o indivíduo ter a capacidade de olhar o mundo numa observação em 360 graus, fora daquilo que são os conceitos acadêmicos e automaticamente dentro do conceito do diagnóstico. O que é que isso significa, que a gente está querendo dizer? E não muito distante ainda, também queria falar aqui do livro do Cheikh Anta Diop, que é Origem Africana das Civilizações, um livro de extrema importância que devia estar em todas, mas hoje são os espaços acadêmicos africanos que deviam estar a ler Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, por ser o grande homem, o grande africano que provocou a maior ruptura naquilo que são as ideologias do sistema de supremacia branca. Cheikh Anta Diop conseguiu, através de vários métodos científicos, principalmente da datação por carbono, provar que o antigo Egito, o antigo Kemet, coisa conhecido por Egito, foi uma civilização africana. Por favor. O carbono 14, estamos a falar dentro da física, né? É física. Química. É química, né? É um estudo da química. O que é que ele descobre com isto? Na verdade, os europeus sempre tentaram provar o Egito como uma civilização branca devido às últimas invasões causando a grande decadência do Império do Kemet. Então, os últimos monarcas, os últimos grandes reis do Kemet, entre aspas também, já vinham de misturas dos persas, dos ixos, que foram os invasores daquela terra preta. Então, o que é que nós temos aí? Os cientistas, os antropólogos e os egiptólogos sempre tentaram mostrar ao mundo que aquela grande civilização africana sempre foi uma civilização branca. Mas o Cheikh Anta Diop, através do processo de datação por carbono, ele conseguiu encontrar a melanina, que é um componente indispensável nos povos pretos do mundo, e conseguiu provar que os primeiros construtores da grande civilização do Kemet foram africanos. Mas estamos a falar, o que é Kemet, o que é Egito? Egito, na verdade, é já um nome
que vai se originar no processo de nomeação através da invasão. Ok. E o Kemet tem um significado muito profundo. O Kemet significa terra preta. Ok. E é a terra dos sábios pretos. Foi o maior império, a primeira grande civilização e superpotência do mundo. Esteve aqui em África, que foi um resultado de uma, como é que se diz? Uma fusão? Foi o resultado de uma fusão e de uma convergência cultural que aconteceu em todos os pontos do continente africano. Okay. Nós podemos dizer que Kemet teve influência até do Congo. Qual Congo? Esse Congo que hoje... Nosso Congo mesmo. Que hoje fazemos parte também? Verdade. Ok. E nós podemos dizer também que os grandes farmacópicos que ensinaram a medicina ao grande Imhotep, que foi o primeiro multigênio da humanidade, apontem bem, o primeiro multigênio da humanidade, e quando falamos de multigênio nós estamos a falar de um homem com uma genialidade fora do comum, capaz de entender várias ciências, criador de ciências e administrador de ciências. Estamos a falar de um homem pleno. E Imhotep aprendeu os segredos da farmacopia, da naturopatia com os tuais no Congo. Os tuais que são erradamente chamados de pigmeus, que fazem parte dos povos mais antigos da África. Eles que estão no Congo, estão no Gabão, estão no leste da África. Foram eles os grandes professores do Imhotep na questão da medicina e da naturopatia. E de dizer que os pigmeus, que são erradamente chamados de pigmeus, e a sua condição, a sua natureza biológica é chamada de nanismo pelos cientistas brancos, né? Os europeus. Qual é o nome tradicional do ponto de vista da ancestralidade? Não existe um nome tradicional, nós estamos a falar... Então eles foram especificados. A natureza genética dos africanos é diversa e ela aparece em vários formatos, estás a entender? Então, não existe nanismo, mas existe uma natureza diferente, porque a meta da vida é prosperar e a meta da vida é criar, estás a entender? Então, tu vais encontrar os tuais que foram erradamente chamados de pigmeus e muitos foram utilizados em shows de aberração na Europa, nos tais zoológicos humanos. Isso foi por volta do século XVI. Um dos maiores expositores de africanos e de povos indígenas foram os americanos, e o circo de Bronx, na altura, foi um dos maiores, que apresentou inclusive o Otabenga, que foi também um pigmeu, não digo, mas foi um tuá que foi capturado em África e foi transformado em atração no zoológico europeu e acabou por morrer de depressão e outros problemas causados pelo ambiente em que ele foi confinado. De hostilização. Mas quando tu falas em capturar, tenta-nos transformar essa palavra numa linguagem simples. Capturar é roubar, é traficar, é te arrancar, é te desterrar do teu espaço de convivência e te levar para uma realidade totalmente aversa. Esse fenómeno também vai ser observado no tráfico transatlântico, o rapto de milhares de africanos que foram levados para outros pontos do mundo e criaram outras Áfricas anónimas da história. Mas quando tu falas outras Áfricas anónimas da história, é a sequência da ancestralidade do outro lado do oceano? Do outro lado do oceano, é isso mesmo. Os africanos foram levados e os africanos nos locais onde eles foram, prosperaram, criaram famílias, embora que tiveram que enfrentar um processo de genocídio na diáspora, um processo extremamente violento, que deu origem às modernas até não digo, às sociedades coloniais, né, ocidentais. Os que sobreviveram são os africanos que saíram da África. Há rótulos para esses africanos. Alguns são chamados de afro-americanos, afro-brasileiros, mas são africanos acima de tudo. Porque o processo que leva essas pessoas para essas terras desconhecidas foi um processo de tráfico transatlântico, foi através de um crime. Então são africanos fora da África. Mas tu consideras a palavra afro, por exemplo, combinada, ela sendo uma palavra que vai ganhar uma aglutinação, por exemplo, afro-americano, afro-brasileiro, consideras isso uma espécie de um confronto com a modernidade e automaticamente ter o controle da ancestralidade do ponto de vista da antropologia? Não, claro, olha, repara bem, Malcolm X falou que o afro, nós falamos em afro-americano, nós estamos a criar um vínculo de separação, nós estamos a criar uma memória de identificação com a África, quando a gente fala afro-americano, quando a gente fala afro-brasileiro, nós estamos a criar uma identificação, mas nas sociedades racistas coloniais, o afro vai funcionar como uma faca de dois gumes, porque vai permitir setarizar, vai permitir estratificar
explorar o próprio negro, ou seja, mostrar que o seu lugar não é aí. Então vai ser tido como um cidadão de segunda classe nas sociedades coloniais. Ok, good. Então é uma faca de dois gumes. É preciso olhar para isso como uma faca de dois gumes. Mas como é que nós podemos ter um controle? Por exemplo, quando tu dizes que você é um afro-brasileiro, tu pode especificar que eu sou um afro-caribenho. Quando a gente olha para o Caribe, vai olhar aqueles países como o Panamá, vai olhar países como Cuba, como Jamaica. Achas que a autenticidade lá já não é possível? Por exemplo, há alguém que a semana passada fez uma pergunta aqui. Pergunta o Isidro o que é o Kwanzaa, por exemplo, a celebração do Kwanzaa. O Kwanzaa não é autenticidade dentro de uma é a sociedade. Resistência cultural. Nós vamos falar do Kwanzaa como um processo de resistência cultural para evitar a memória e a perda de identidade definitiva dos povos africanos que prosperaram fora da África. Estás a entender? Em comunidades africanas. Então, o que vai entender aqui é que o Kwanzaa é uma celebração que foi criada, se não estou em erro, foi criada pelo grande Roland Maulana Karenga, que foi o fundador do Black Power, que era um grupo afro-americano voltado à defesa das comunidades e dos valores culturais africanos. Ele vai criar o Kwanzaa como uma proposta africana de princípios africana para se opor ao sistema capitalista que era gerado pela celebração do Natal em si. Mas o Natal em si não significa somente valores, significa a imposição de uma amnésia sobre aquilo que é a narrativa europeia de civilização baseada no conceito ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, o Kwanzaa vai trazer uma nova perspectiva, porque o Kwanzaa vai celebrar basicamente e fundamentalmente valores africanos. Tu vais encontrar o Kushija Gulia. O Kushija Gulia vai te falar da autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos é o passo número 1 quando um povo toma consciência da coletividade para se opor a um sistema de opressão. Quando nós, individualmente, desenvolvemos a capacidade de atingirmos os nossos objetivos primordiais de vida por todos os meios necessários. Isso é autodeterminação. As independências, as lutas de guerrilha anticolonial foram um processo de autodeterminação. Então nós temos que olhar para isso. Depois tu vais encontrar o Moja. O Moja vai te falar sobre unidade. Unidade que devia ser o passo número 1 dos africanos para se definirem, para criarem psicologia de grupo, para se oporem a todas as peripécias, a toda a violência dos sistemas organizados pelos ocidentais, pelos europeus. A unidade ainda continua a ser o passo número 1 para os africanos encontrarem uma via pela qual possam estar unidos por um objetivo comum, que é a libertação total do continente. Depois tu encontras o Jama. As comunidades africanas nos dias de hoje são comunidades fracas, porque nós não aprendemos a criar a nossa economia. Nós não aprendemos a criar os nossos próprios negócios. Nós somos comunidades fracas, estados fracos, porque nós dependemos de economias globais que foram feitas dentro de uma perspectiva que não nos permite prosperar como povo. Então, o Jama é a visão africana socioeconômica baseada na comunidade como elemento, como narrativa central para estabelecer riqueza em grupo. Para criar comunidades prósperas, grupos prósperos. E nós não praticamos o Jama em África. Muitos olham, tu olhas para os árabes, tu olhas para os judeus. Os judeus são conhecidos por causa do olhar econômico que eles têm sobre a economia. O judeu diz que o dinheiro judeu gira 20 vezes na mão dos judeus antes de sair para fora da comunidade. Já em África nós temos um grave problema. Por exemplo, em Angola nós não temos uma economia funcional. Nós não produzimos nada, e se tu não produzes nada, tu não podes gerar economia. Tu passas a ser apenas um consumidor de produtos. Tu consomes tudo aquilo que é produzido, e isso é um grave erro. Isso vai ser mostrado também em 1985, num dos discursos de Thomas Sankara, quando François Mitterrand faz uma oferta de aid alimentar. E o Thomas Sankara diz que nós não podemos receber comida, queremos receber máquinas para nós trabalharmos a nossa própria comida, porque quem te alimenta tem controle sobre você. Então, isso é muito forte. Então, tu tens o Jama, tu tens o Moja, tu tens o Nia que é a capacidade de nós venerarmos os nossos ancestrais, né? O Nia.
tu tens... Mas essa veneração é um reencontro É um para reencontro. fortificar a espiritualidade. Todos os povos estão conectados com os seus ancestrais. Os Ok. africanos são os únicos que acreditam que Jesus Cristo é a central direto deles. Estás a ver? exemplo, quando Nós tu estás somos a os falar que- únicos. Existe. Estás a ver? Tu quando vais para a Índia, por exemplo, Gansa, tu vais para a Índia, tu vais encontrar os indianos adorarem Brahma, Shiva, e as suas divindades têm a aparência do povo indiano. Ok. Quando tu vais para o Japão, vais encontrar o pessoal a adorar o Buda, e o Buda tem a aparência fenotípica do povo japonês, estás a ver? Mas quando tu chegas em África, tu vês pretos adorarem loiros, brancos com olhos azuis. Isso é um contrassenso, estás a entender? Mas isso fala sobre dominação mental e a maior das escravidões que os africanos vivem, que é a escravidão religiosa. Ok. Tu tens aqui mais igrejas por cada metro quadrado do que escolas, estás a entender? Isso fala muito sobre a decadência da África e a incapacidade que nós temos de nos organizar socialmente para fazer frente aos desafios que vivemos e enfrentamos como povo. É verdade, pessoal, aqui o 360 graus, vamos continuar a fazer acontecer. Temos aqui várias sugestões de livros, temos aqui um dos maiores, na visão daquilo que se defende, um dos maiores diplomatas do mundo. Na segunda metade do século XX, estamos a falar essencialmente de Henry Kissinger. Osvaldo, estás a me apanhar? Estou aqui a apresentar o livro do Henry Kissinger. O título é Anos de Renovação, em que fala de propostas de admissão do Richard Nixon, o tempo de Gerald Ford, a paz no Vietnã e reconciliação Israel e Egito. Essa reconciliação que foi, essa memória não me falha, depois do fim da guerra do Egito e Israel, né? A capitulação do Egito foi obrigada a ter um encontro em Camp David, né? Na altura já não era Richard Nixon, já não era Richard Nixon o presidente, mas o que eu lembro é que houve o presidente do Israel, do Egito na altura era o Anwar Sadat. O Anwar Sadat que foi assassinado numa parada militar pelos radicais árabes, porque não concordaram a maneira como ele assina o acordo de paz entre Israel e o Egito. Temos aqui também a história do Brezhnev e o ruir da União Soviética, a vitória da Guerra Fria, o diálogo com a China e o 25 de Abril. Quer dizer, nesse livro também tem um bocado sobre Angola, extremamente importante. Literatura. Temos aqui um livro de Charles Taylor, que é o multiculturalismo, que é para vocês entenderem mais ou menos como é que o mundo funciona na perspectiva do nascimento das repúblicas, principalmente no Ocidente fora da Europa. No Ocidente fora da Europa, estamos a falar essencialmente os Estados Unidos da América, as Caraíbas e depois a América do Sul. Porque quando tu olhas a construção desses estados da República, que vem nada mais nada menos do pensamento iluminista, vindo essencialmente da própria Revolução Francesa, a Revolução Americana, vai nascer as repúblicas na América Latina e vai nascer a República primeira, que é a primeira República Americana, e depois a República Francesa e naturalmente o Haiti, que um bocado de nós foi emprestado, se não a maioria. Estou a dizer de nós, nesse território que hoje chama-se Angola, e do outro lado é o Congo, Kinshasa, e ali está o Congo Brazzaville. O Congo Kinshasa, Angola e o Congo Brazzaville emprestamos a grande revolução do Haiti em 1884 por via do grande Jean-Jacques Dessalines, mas que também posteriormente foi levado em consideração a grande figura do Isidro, o que foi Toussaint Louverture. Então nós somos um bocado daquilo que se fez a história de toda a América Latina, porque foi a partir da ideia de Jean-Jacques Dessalines que o grande Simão Bolívar levou a independência para todos os países da América Latina, ou seja, todos os países da América Latina tornaram-se independentes com a grande ideia da estratégia militar que Simão Bolívar e José Martínez foram estudar no Haiti. O Haiti é a primeira república, a primeira vez que a África se tornou independente fora da esfera do colonialismo foi no Haiti. Então é extremamente importante. E é também bom falarmos que a primeira grande revolução de escravizados na história, que foi triunfante, que vai terminar no dia 2 ou 4 de janeiro de 1802, certo? 1802 ou 1802, ok. Né? Revolução do Haiti, 1804. 1804. A grande revolução do Haiti, que tem uma história de organização que eu acho que os africanos deviam aprender muito com os haitianos. Nós estamos a falar de funcionalidade, inclusive, das escolas de iniciação, na questão de compreender estratégias de guerra, falar que o Jean-Jacques Dessalines foi criado por uma mulher que descendia das daomeanas, que são as conhecidas guerreiras africanas mais ferozes do mundo, que são representadas, inclusive, no filme Black Panther, que surgem como as Dora Milaje, Então, é de dizer que o processo revolucionário africano, ele só vai acontecer dentro da cultura. E a revolução do Haiti é uma prova de que o processo revolucionário africano só pode acontecer com a unidade cultural. Porque nós vamos falar que o grande Macandal que começou o processo, o Bookman, são pessoas que estavam
enraizadas dentro dos códigos culturais africanos. O Macandal dominava Mas essa o palavra, domínio das ervas. a palavra... Há uma passagem no Macandal que ele diz que eu vou morrer, né? Mas eu vou voltar na forma de praga. E quando o Macandal morre, houve uma praga de mosquitos na ilha do Haiti, que levou à morte de milhares de europeus. Está a entender? Nós estamos a falar de uma conexão espiritual muito forte para as pessoas que têm dificuldade em acreditar na espiritualidade africana. A espiritualidade africana é uma realidade concreta e a espiritualidade africana é a base de toda a ciência que existe nesse mundo. Não existe nenhuma ciência que não se derivou da experiência africana, da espiritualidade africana, aquilo que nós chamamos de ciência espiritual africana. É verdade, vamos continuar aqui a fazer o 360 graus. Quero dar a dica aí ao pessoal. Sei que vocês estavam à espera do Kota Makuta Nkondo. O Kota Makuta Nkondo, se a energia maior da nossa ancestralidade nos permitir, estará aqui conosco na próxima semana, no sentido de fazer acontecer aqui o 360 graus. Quero dar um boa noite aí para a nossa jovem, a Joyce Nzau. Na paz e no amor, sua bochechuda, estás boa. Sejas bem-vindo ao 360 graus. Boa noite. Como é que viste o Isidro a disparar aqui? Bem, o Isidro, quando toca no mic, sempre dispara. Então todo mundo já sabe isso. Mas o Isidro hoje vai ter um desafio aqui comigo. Mas vai ser um desafio pesado. A Joyce vai continuar a falar. Eu tenho 927 40 17 38. 927 40 17 38. Você que está lá em casa, você que está em Angola, você que está, por exemplo, está no Uíge, está em Cabinda, está no Cunene, está no Bengo, está no Kwanza Norte, mano, podem ligar. Você também que está lá do outro lado na diáspora. Vamos hoje aqui fazer um tira-teima, que essa que vocês têm que sofrer. Porque não é possível, mano. Ou você não dá aula nas universidades aqui em Angola. É entender, né? Querem te mediocrizar, ué. Cuidado. É complicado. É complicado. 927 40 17 38. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado. 360 Doutor graus. Jerônimo Cissa. Jerônimo Cissa é meu nome. Fala um bocadinho de ti, Jerônimo. Como é que está a ver o 360 graus? Por acaso, eu tenho acompanhado online e dizer que é uma honra estar aqui com todos vós. Porque é um projeto que tem impactado muitos jovens em Angola e no exterior. Portanto, e estar aqui nesse estúdio é uma honra muito grande poder aprender todos e partilhar o meu pouco conhecimento. Esse pouco, juntando conosco, faz muito. Realmente faz muito. O que está em causa aqui são as energias. Nós temos aqui um slogan: não queremos ter razão, nem queremos ter certeza. Apenas queremos viver nas dúvidas para continuar a aprender, porque sabemos que a África, ela renasce, ou ela nasceu, aliás, na base da sabedoria. Porque, impor razões, vamos encontrar aqui, nesse livro, algo que pode ser contextualizado, né, de alguma forma, tipo o socialismo depois do comunismo. E quando a gente fala de socialismo de uma maneira tipo efetivada, do ponto de vista de Estado, foi em 1917, né, professor? A Revolução dos Bolcheviques. Sim. 1917. Mas o pensamento já é antigo. Já é antigo. Vem da Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa. Vem do pensamento de Jacques Rousseau. Oh, Jean-Jacques Rousseau? Jacques Rousseau, sim. Ok. Passa por Saint-Simon, passa por Robert Owen, e até, passa por Hegel e até chegar até o Karl Marx. Que vai ser o maior filósofo, né, que vai fazer o socialismo científico. Pois é. Como é que ele cientificou? Pois é, ele cientificou atribuindo, através do valor trabalho, que foi uma deixa de Adam Smith, em que dizia que o valor de um produto está no trabalho que foi empregado. E Karl Marx dizia que aquilo havia uma injustiça, porque para ele quem devia ser o dono do bem seria quem trabalhou. E ele diz que o patrão acrescenta um valor que é a mais-valia, não é? E que, nesse caso, parece como um instrumento de exploração ao trabalhador. Ok. Então é nessa perspectiva em que o socialismo científico se sustenta. Que é na exploração do proletariado, ou do proletário que, na sua perspectiva, devia ser o dono ou o proprietário do bem, e não o patrão, não é? Que se apropria do bem e acrescenta a tal chamada mais-valia, que ganha tanto que ele investiu, o trabalho do proletário e o seu lucro. Mas o teacher, por exemplo, professor, aliás, né? Sou eu, chama-se o Helder mesmo. Não, mas é preciso levar em consideração, está vendo? Sim. Levar em consideração porque nós aprendemos. Mas só que os títulos não, independentemente são muito bons. Independentemente disso.
Eu respeito a tua modéstia, né? De alguma forma, tipo, mas a gente aprende. A gente aprende com essa grande contribuição de uma mente brilhante. Quando o professor nos fala do Karl Marx, automaticamente, onde é que entra Lenin? O Lenin é que vai materializar um pensamento escrito por Karl Marx a partir do livro Capital. Não, o Karl Marx escreve o Capital, não é? Karl Marx e Engels escrevem Capital. Os dois, em conjunto? Sim, sim. Okay. Engels faz alguns acabamentos, né? E o Engels também escreve A Origem da Família, da Propriedade Privada, tantos outros livros. Okay. Mas o que é que o Lenin vai fazer, com base nas ideias de Karl Marx, vai desenvolver uma ideia de como aplicar aquelas ideias na Rússia. Okay. Pois é. Na prática ou na Rússia? Na prática, sim, ao aplicar na Rússia, com a tal revolução bolchevique, é ali que ele vai buscar a tal ideia do homem novo. Quer dizer, porque Karl Marx defendia no Manifesto Comunista que devia, para que, diante da dialética histórica, em que havia, no último estágio, a luta entre o proletariado e o proletariado e a burguesia, não é? E o proletariado seria vitorioso, e dali anularia, para acontecer isso, tinha que se anular o quê? O Estado, a propriedade privada, a família, o passado, o indivíduo, a igreja, não é? Essas são as 5 principais instituições que, na perspectiva de Karl Marx, devia ser abolida. Já Lenin vai interpretar isso e vai desenvolver toda uma teoria, todo um pensamento, uma estratégia de como aplicar na Rússia, como anular todas essas instituições. Mas, por exemplo, quer o socialismo, que começa a ser o ponto de base dessa proposta, ele, para ganhar a sua projeção global, ele tinha que ser o comunismo. Mas nem o socialismo, nem o comunismo conseguiram efetivar-se, né? Teve uma derrocada em finais do século XX. Quando eu estava a falar aqui ao Jerônimo Incisa. O irmão, o mano Incisa, é que nós não queremos ter razão nem ter certeza, tá entendendo? Porque às vezes foram conceitos automatizados, né, do ponto de vista da ciência, e eles acabaram por perder razão e perder a certeza dentro dos contextos globais daquilo que a gente está a ver de alguma forma. 9274, vais continuar, teacher, fica descansado. Joyce, hoje você vai disparar aqui a tua metralhadora. Você aqui também, não deixa avacalhar. Você tem que lhes mostrar que você é mais engano no spoken, entende? Não só no spoken, também na intervenção. Tá entender, né? Você aqui está em casa, fica à vontade. Aliás, esses camaradas que estão aqui sentados, eles são velha escola. Isso significa dizer que a mais poderosa aqui és tu. Porque aqui não, o poder é matriarcal. Atenção. 92740-1738, 92740-1738, faz favor. Bora lá ligar aqui no 92740-1738. Quase o Isidro temos que ele empurrar na parede. Você está muito cool, Isidro. Esses livros você está mandando aqui que a gente também não consegue compreender. Estás muito longe, não pode, mano. E um indivíduo como tu não pode ser ridicularizado, tá entendendo? Não, epá, mas isso é grave. É uma sociedade que a gente já não consegue ter respeito. Porque quando tu não tens respeito, isso é de facto muito grave, tá vendo? E eu sei o que é que eu estou a falar e quais são as causas fundamentais. Bora lá fazer acontecer. Doutor, querias dar continuidade? Pois é, então, mas é preciso entender. Olha, alguém perguntou aqui, eu, André Camoli, Capitango. Estamos a falar da educação e da cultura. Quais são os benefícios que eles podem dar a nível da emancipação e tomada de consciência dos povos? Estamos a falar essencialmente de Angola. Nós temos o ensino, por exemplo, superior implementado em Angola em 1963. A primeira vez que Angola começou a ter institutos superior foi em 1963. A primeira vez que teve doutoramento em Angola foi em 2009. O primeiro curso de doutoramento em Angola na Universidade Pública foi em 2009. Ou seja, começamos em 1963, na altura, ainda era a província ultramarina de Portugal. 2009 já éramos independentes. 2012 foi o segundo. Entendeu? Foi o segundo curso de doutoramento em Angola. Então isso é extremamente grave. Temos que ver como é que vai a educação em Angola e como é que vai, de facto, a própria cultura. Se somos um povo que se afirma por via de valores identitários. Isso é extremamente importante. Quem está lá fora pode ligar 92740-1738. Quem está aqui, bora lá fazer acontecer. Hoje vamos aquecer a cabeça do Isidro Fortunato. Mas o tema é a educação e cultura na emancipação da consciência dos indivíduos e do povo de uma maneira coletiva. Gangster, o doutor não, o Isidro espera, fica aí atrás. Queria falar com o Costa. Com o doutor? Sim. Ok, doutor Mavenda. Eu estava a dizer, é que o socialismo era visto como um período intermédio para chegar até o comunismo.
quer dizer, depois de se abolir todas as instituições, como o Estado, o indivíduo, a família, o passado, a igreja, a propriedade privada, ali, segundo a ideia de Karl Marx, poderíamos atingir o comunismo, que seria uma nova ordem social em que estaria destituído de classes sociais, e que seríamos todos iguais. Está vendo? Então, Lenin interpretou nisso que matando o rei, acabando com, depois com Stalin, né, criando os gulags, atacando a tal burguesia residente lá na Rússia, poderia chegar ao tal comunismo, né, que em nenhuma parte do mundo chegou. Em nenhuma parte do mundo conseguimos chegar até esse estágio. Ok. Então, jeito de introdução é isso. Há um ponto aqui prévio que é muito importante, até falar de ponto prévio é suspeito, porque ponto prévio é ponto prévio, é onde se esclarecem as verdades. Mas pronto, há um ponto prévio importante que, para nós compreendermos como é que a educação pode transformar o indivíduo, é compreendermos a educação na dimensão da cultura. Todos os povos têm os seus processos de educação. Nós vamos encontrar as escolas iniciáticas na Grécia, mas as primeiras escolas iniciáticas do mundo são encontradas em África. As escolas iniciáticas do Congo, as escolas do Umbundi a Congo, nós temos várias escolas iniciáticas em África. Então, dizer que educação é cultura, porque a educação vai construir o indivíduo dentro da sua perspectiva endógena, dentro da perspectiva que ele reconheça um ambiente em que ele vai desenvolver todo um conjunto de processos que vão harmonizar aquela sociedade. Então, nós precisamos de olhar para a necessidade primordial de nós educarmos as pessoas, mas dentro dos nossos valores culturais. Porque as escolas tradicionais em África, né, que são, por exemplo, a Mukanda, nós estamos a encontrar a Mukanda, o Efinco, o Chikumbi, o Ekwenja, essas escolas todas, o Chikumbi, essas escolas todas, na verdade, são sítios de construção de indivíduos, mas dentro de uma perspectiva profundamente cultural. E eu acho que aqui a Joyce vai nos falar um bocadinho do Chikumbi, porque a Joyce vem de Cabinda, e Cabinda é conhecida por manter ainda esses rituais de iniciação como o Chikumbi, que é a transformação da própria mulher. A mulher é ensinada, é iniciada em vários aspectos da vida que ela vai ter com o marido. A princípio, né, o Chikumbi tem sido muito demonizado. Eu, por acaso, também cheguei a ter essa demonização do Chikumbi por intermédio da igreja. Pois, porque até já chamavam, há um nome que os portugueses deram, né, que é Casa das Tintas, certo? Sim, Casa de Tinta. Okay, sim, também chamam assim, no português, nesse caso, mas na língua nacional, que é o Ibinda, chamam mesmo de Chikumbi. Exatamente. É um costume que acontece em algumas regiões de lá, nem em todas as regiões de lá faz-se isso. Eu, por exemplo, eu sou Muyombe, lá do Belize. A minha etnia ou a minha tribo não pratica esse costume, mas os moios, que são da parte de Bucuzau, praticam esses costumes. O que eu sei sobre esse costume é que normalmente a mulher é preparada, né? Faz-se uma pequena festa onde juntam-se as ancestrais, pessoas da comunidade, pessoas mais velhas, tios, tias, o soba, algumas pessoas responsáveis da região. Dão-se alguns ensinamentos sobre a vida com o marido, preparação, como é que... Ou seja, o respeito que vai se ter, como é que vai saber lidar com certas situações que surgirem no matrimônio, essas coisas todas. Já é mais ou menos para isso. Muito bem, muito bem. Mas Joyce, diga-nos lá, qual é o impacto que tu consegues encontrar entre o Chikumbi e o processo formal de educação? Nós estamos a falar que o processo formal é esse processo que nos leva às escolas, que nós aprendemos que nós fomos descobertos, que nos séculos XVI nós não tínhamos cá nada, que andávamos com folhas a nos tapar, e o grande sábio afro-americano John Henry Clark, ele tem uma passagem que ele diz que se nós aprendemos que a nossa história começa na escravidão, tudo o resto vai parecer progresso, ou seja, tudo o resto vai parecer que estamos a evoluir. E eu acho que essa é a mentalidade que os africanos têm, porque nós ultimamente nós vemos coisas que nos distraem como povo, mas nós aceitamos aquilo como se fosse evolução. Então diga-me lá, como é que o Chikumbi pode colmatar aspectos da educação nos indivíduos? Bem, essa educação colonial, né, que nos impuseram ou tem nos imposto,
Realmente tem havido uma contradição entre a educação colonial e a educação tradicional. Eu, por exemplo, tem lá os Bacamas, não sei se já ouviram falar dos Bacamas, na comunidade do Chis, onde eles vivem. Só ano passado é que eu consegui perceber bem a história dos Bacamas. É inacreditável. Eu sou de Cabinda, mas eu só via os Bacamas assim quando tivesse uma atividade do governo, um ritual. E aqui eu via os Bacamas. Mas quando eu fui ler, eu fui perceber que os Bacamas foram agentes muito importantes na emancipação das culturas. Eles eram tinham o poder da cura, eles conheciam sobre a medicina, eles eram as entidades tradicionais que tratavam dos problemas do povo, eles eram profetas, inclusive, previam quando tivesse que chover, quando haveria uma tempestade. Inclusive, há algumas frases que eles deixaram que Cabinda anda assim cheia de tempestades porque eles foram menosprezados, foram deixados de lado. Por acaso eu li na tese de alguém que falou sobre os Bacamas. E aí fiquei muito interessada em relação a isso. O que é que a educação colonial fez? A educação colonial moderna, supostamente, como dizem, né? Supostamente moderna. Sim, supostamente moderna. Veio meio que nos separar, né, dessas nossas práticas tradicionais. Nós olhamos, a educação colonial faz-nos olhar para fora. Não faz nos olhar para dentro de nós. E aí isso é muito prejudicial para a nossa educação. E tem trazido separação muito entre nós. Essa frase que a Joyce usou aqui, que é tipo, a educação tem essa especificidade de nos fazer olhar para fora do que olhar para dentro. E esse olhar para dentro vai se arrastar em todas as esferas do nosso comportamento enquanto pessoas colonizadas. Nós temos que entender, por exemplo, que nós temos dirigentes, governantes, que nunca pensaram em buscar soluções para os nossos problemas enquanto africanos dentro das nossas culturas. Nós queremos buscar sempre para fora, entende, Incisa? E um problema que eu acho que é muito grave é que os líderes africanos, de tão assimilados que são, eles confundem os seus ancestrais com FMI, ONU, Banco Mundial, tá a ver? Eles não olham os Bacamas na dimensão tradicional e na dimensão ancestral. Então eu acho que isso tem sido um grave problema, porque até os gregos, né, os outros povos europeus, quando tivessem que ir para a guerra, eles consultavam os ancestrais. Sim, os ancestrais eram conhecidos como oráculos. Está a ver? Tu tens que consultar os ancestrais, porque as pessoas também têm que saber o que é que significa ser ancestral. O ancestral, ele representa o tempo, e o tempo é o elemento primordial e mais importante para um povo, porque o ancestral é que marca o tempo. Quando nós olhamos para o tempo, nós vamos chegar à conclusão que só existe o passado. O único tempo que existe é o passado. O presente não existe e o futuro é uma projeção daquilo que a gente pretende como povo quando temos uma orientação única, estás a ver? Então, o ancestral vai representar o passado, uma fonte de conhecimento que nos guia através do tempo. Então, Cissa, o que tu achas dessa ideia sobre a ancestralidade e o porquê que nós não conseguimos buscar respostas para os nossos problemas no interior das nossas culturas? Pois, obrigado pela questão, Zidro. Na verdade, eu sou mocongo e ao longo da minha infância eu nasci no Soio e cresci no Soio, e sabem que os mocongos preservam muito a cultura, embora esse atropelo daquilo que, portanto, os ensinamentos eurocentrais, né? Mas nós fomos educados numa base muito forte da cultura. E recordo-me, na tenra idade, nós quando ficávamos doentes não íamos ao hospital. Ao hospital convencional? Convencional. Okay. Nós íamos ao cemitério mesmo, com meu pai. Íamos orar na campa dos nossos avós. E nós curávamos. Mas você, por exemplo, tem dor de cabeça? Nós quando imagina que houve uma altura em que eu e meus primos, houve praga no bairro. E fomos ao hospital dos padres, não curávamos. Então a nossa avó chamou o pai, porque os nossos avô materno haviam falecido primeiro. Fomos à campa e nós ficámos atrás. Os nossos pais e a avó pediam aos nossos ancestrais. E uma semana depois nós todos curamos. Portanto, é só para ver que a educação que é passada hoje, portanto, de uma matriz muito eurocêntrica, né? Ocidental. Entretanto, nós, como disse bem a Joyce, criou-se uma tônica em que o mais importante é a sistematização das consciências. Ou seja, nós temos que ter uma consciência externa, quando na verdade nós não temos a nossa identidade cultural. Porque o problema que está aqui em causa não é apenas o ensino, mas a identidade cultural. E
E repara que em 1482, quando Diogo Cão chega na foz do Rio Zaire, veio como elemento que veio descobrir a África, como se tem dito na história, arquitetada para assim favorecer o colonizador. Né? E até vemos com muita graça, muitos nossos governantes, quando chega até a independência, muito felizes a darem mérito de coisas muito complexas. Em 1491, Diogo Cão estava em Angola, batizam o rei Zingancuvo, tiram de Dom Pedro, de Zingancuvo para Dom Pedro. Repara que ali houve o suicídio da matriz africana, sobretudo do Reino do Congo. E enquanto nós não voltarmos na base, o problema que está aqui é que fazemos os mestrados, fazemos o doutoramento, mas a nossa formação não está ancorada à nossa realidade cultural. Muito bem. Não está ancorada. Pessoal, acredita que depois do colonialismo nós passamos a construir as casas a partir do teto e não pelo caboclo, então? Certamente. Sabe por quê, Isidro? O colono não foi. O colono está aqui nas instituições. Muito bem. Nós ainda estamos no sistema colonial, mas a questão é neocolonialismo. Porque o governante, ele ainda pensa como assimilado. Por isso é que ele não consegue olhar para a sua matriz então cultural. Nós vamos falar, desculpa, Sonsis, então nós vamos falar da base da educação do assimilado. Claro, o próprio sistema de ensino. Okay. E repara que nós temos um sistema de ensino que não liberta mentes. Não estimula habilidades, aprisiona. Por isso é que quando existe um certo jovens, como Isidro, por exemplo, que liberta, que desperta, tem uma visão transcendental e transversal daquilo que é a cultura, é uma ameaça, porque vai despertar aquilo que é a essência cultural. E quem conhece a sua cultura poderá defender, de certa forma, aquilo que é a razão da sua existência. Boa. E sabendo a razão da sua existência, poderá, de certa forma, discutir os seus problemas cotidianos com base na sua ancestralidade, espiritualidade. Nós não temos isso. Uma coisa que eu admiro, é que, por exemplo, quando você começa a entrar dentro da tua cultura, você para de consumir aquilo que o europeu produz. Por exemplo, nós acordamos, queremos um fiambre, um leite, fiambre Nesquik e essas coisas aí, mas tipo, quando tu começas a questionar dentro do teu paradigma cultural, você vai para a quiçangua, vai para a batata doce que sai da terra agora, vais para a mandioca, vais para uma quizaca. Porque eu, quando visitava a comunidade da minha mãe, Malange, eu lembro que o matabicho era aquela coisa bonita, era uma grande bandeja que vinha batata doce. Olha, e aquela batata doce que é assada, batata doce assada. Com jinguba e tal. Uau, brutal. Olha, extremamente rica, muita quiçangua, extremamente rica. O que é que há? Tu, quando estás dentro da tua cultura, tu deixas de ser um produto do colonialismo, porque você não vai produzir não vai consumir o que eles produzem. E um dos pontos do neocolonialismo em África é a indústria do consumo. Nós hoje somos produtos do consumo, porque nós consumimos tudo o que eles produzem, por isso é que até hoje não conseguimos produzir, porque existe uma dependência e uma falsa ideia de qualidade, uma falsa ideia de modernidade que foi posta nas nossas cabeças, mas só é possível dentro daquilo que é a educação do assimilacionismo. Mas então, esse assimilacionismo, por exemplo, para a realidade angolana, Isidro, tem um período específico? Quando começa a montar essa estrutura? Isso é uma história extremamente cabeluda. É extremamente cabeluda. Nós podemos falar, por exemplo, das teorias do próprio lusotropicalismo e das ideias da fundação da Angola como Estado, mas dentro já de uma perspectiva de ultramar, ou seja, o provincialismo ultramarino que vai gerar Angola. Mas o que é que isso significa, província ultramarino? Provincialismo ultramarino, ou seja, é uma extensão de Portugal, fora de Portugal, ou seja, que ultrapassa o mar, está lá do outro lado, mas é uma província de Portugal. Angola é uma província de Portugal. E atualmente, Angola tem que ser encarada como um Estado português em África e não um Estado africano em África, é um Estado português. Por quê? Porque as pessoas que nos governam, como Francis Fanon nos falou e nos alerta muito bem, são assimilados. O que é o assimilado senão a derradeira tecnologia do colonialismo? Do ponto de vista da consciência coletiva? Da consciência individual e coletiva, porque essas pessoas pensam como brancos. Não existe nenhum dirigente angolano que pensa nos nossos problemas dentro de um prisma cultural, que pensam em nós dentro da nossa matriz identitária. Então isso também pode justificar o saque do erário público. Principalmente tu tens que entender o saque. Por quê? Porque quando a elite portuguesa estava no domínio dos estados coloniais em África, tudo o que eles faziam era saquear para levar riquezas para Portugal, certo, Boncissa? Certo. Então, tu vais encontrar esse mesmo padrão de mentalidade reproduzido nos dirigentes hoje. Estás a entender? Quando você ouve que
aquele São Vicente tem 900 milhões no banco X, quando você ouve que esses senhores passam a vida a roubar dinheiro do povo para investir em Portugal, criar empregos em Portugal, tu começas a ver aqui um grande paradoxo, estás a entender? Ou seja, eles são assimilados a serviço do imperialismo português até nos dias de hoje, mas dentro de uma concepção espiritual, ou seja, quando a gente fala de educação, nós estamos a falar também da construção do espírito do indivíduo. Por quê? Porque a educação é que vai orientar o indivíduo, simplesmente o indivíduo assim no corpo. O corpo é apenas como se fosse, se tu pegares um computador sem um sistema operativo, não é um computador, não serve para nada. Então, o espírito, a educação, a cultura, são o espírito desse corpo que vai mover, que vai fazer esse povo entender e interpretar a própria realidade. Quando esses senhores e nós somos educados dentro da perspectiva colonial, então nós entendemos a realidade que os portugueses projetaram para nós e nós criamos mais intimidade cultural, mais intimidade política e econômica com o próprio português do que conosco aqui dentro, entendes? Por isso é que esses senhores são apaixonados por portugueses. Como é que é possível empresas públicas estarem cheios de executivos portugueses no topo, por exemplo? Isso aqui é um amor patológico derivado da educação colonial que essas pessoas receberam. O José Eduardo dos Santos, o próprio presidente J-Lo, nós podemos falar que são pessoas assimiladas, porque essas pessoas não têm um projeto cultural, porque é o projeto cultural que vai construir uma nação. Nós falamos que Angola não só povo uma nação, é uma falácia, porque nós não reconciliamos os povos que estavam aqui para nós entrarmos em convergência, como aconteceu no Ghana, para construirmos, para começarmos a ter uma ideia de nação. Isidro, repare, Gangsta, nós temos que olhar o país numa perspectiva daquilo que era o projeto de Estado, né? Okay. A continuidade do colonialismo funda-se naquilo que chamam de projeto de Estado. Nós não temos um Estado. Okay. O problema está ali. Nós temos um grupo de indivíduos que capturaram o Estado na perspectiva dos seus interesses. Okay. Logo, se olhares aquilo que é matriz do setor, por exemplo, da perspectiva jurídica, da educação, da cultura, eles não têm nada a dar, porque eles não têm, portanto, uma identidade cultural que leva a ver... E repare que nós tivemos, por exemplo, a revisão do Código Penal, né? Okay. Não há qualquer acolação daquilo que é o direito costumeiro, Okay. porque eles não conhecem que, na verdade, existem no Sul, no Norte, no Leste, tribunais tradicionais em que resolvem os problemas. Somente quem conhece aquilo que é a matriz cultural do seu povo. E repare que o país é cosmopolita. Cultura dos bacongos, dos chocos, dos nganguelas. É importante congregar. Até porque existe aquilo que é chamado de convergência cultural. Os rituais que nós encontramos no Nganguela, que nós vamos encontrar no Choca, nós vamos encontrar semelhanças entre esses. Claro. Repare, deixa-me só terminar, Isidro. Repare que nós temos um conjunto que chamam governantes. Eu não tenho dificuldade de chamá-los assim. Porque o governante tem uma sensibilidade diferente do que nós vemos. É um conjunto, é um grupo, é uma cáfila de aventureiros, amadores que capturaram o poder em Angola e que têm desgovernado o país há 45 anos. E repare, quem não conhece a sua identidade cultural, não consegue entender a cultura de um determinado povo e governa, esse é um aventureiro. E nós temos muitos aqui, porque ele não vai conseguir criar políticas públicas em função da realidade daquele povo. Ele vai sempre buscar um manual da administração que foi escrito em Portugal ou aonde e vai aplicar numa perspectiva cultural descontextualizada. Sim, porque quem escreveu, se calhar, aquela cultura não teve a noção que esse livro pode ser aplicado numa perspectiva de um africano. Não é? E esse é o problema. Nós estamos a estudar teorias externas, como disse bem a Joyce, e queremos aplicar numa realidade descontextualizada, porque nós, se vermos, por exemplo, um povo eu estive recentemente no Bulatumba, no Ngonguemo, no Kwanza Norte. Eu fui ver, eu perguntei ao administrador: o senhor está aqui a fazer o quê? O senhor está aqui a fazer o quê? Porque tu olhas para aquilo que é a cultura do povo e sobretudo, a atuação do próprio governante está fora daquilo que é o contexto do povo. Então, quando nós vimos, quando fala da cultura, lega-se a cultura na música, no teatro, a cultura transcende a isso. Existem aspectos primários, né? Nós podemos falar que a música, da forma que tentam nos pintar aqui, a música é uma parte, a música é uma manifestação da própria cultura em si, mas a cultura transcende, porque a cultura é um corpo de ciência, estás a entender, que vai incorporar vários aspectos
que tem a ver com o espírito do indivíduo, porque a cultura forma um espírito, mas esse espírito é formado numa perspectiva de servir a comunidade, de compreender que a sua estadia aqui é resultado da sua ancestralidade. Nós somos ancestrais, estás a ver? Certo, então, certo. O nosso resultado, o resultado que nós estamos aqui hoje, só deve à nossa ancestralidade. E quem não honra a sua ancestralidade, e nós temos que ver que, pá, eu não gosto muito da Bíblia, né? Mas a Bíblia tem uma passagem que diz honra ao teu pai e à tua mãe. Mas ele vai honrar com você. Ele não é daqui, vai honrar como? Não, mas olha, mas tem esse ponto. Vocês não são daqui. Mas esse ponto, esse ponto eu vejo mais na perspectiva ancestral, de honrarmos os nossos ancestrais. Porque tu, quando ouves falar, por exemplo, que a Igreja Católica vai lá, andou atrás de tudo quanto é povo, destruiu a nossa capacidade, os nossos cultos ancestrais, mas hoje o que nós vemos na Igreja Católica também é culto ancestral. Porque se Jesus já morreu, e até hoje rezam para ele, é um culto ancestral. É culto ancestral, mas quando nós falamos que temos que rezar para o nosso avô, chamam-nos de feiticeiros. Isso é bruxaria. Heresia. Quando aparecer um pastor ou um padre que fala bem o português, este é idolatrado. Mas se eu for a ir, por exemplo, a encontro de uma campa do meu avô, se falar com uma senhora que trata uma africana, eu estou aí na bruxaria. Portanto, é porque não conhece aquilo que é a essência cultural. Por favor, doutor, precisa... Sim, eu queria dizer o seguinte, na sua linha de pensamento. Certo. Pois como se analisou, como se projetou o Estado angolano nessa visão de um só povo, uma só nação. Ali há uma certa... Como é que eu posso dizer? Um certo erro, né? Porque é um povo, o povo angolano, mas são várias nações. Tem a nação Lunda, tem a nação Congo, tem a nação Luchase. Então, e esses são povos que tinham seus próprios territórios, tinham uma organização política, tinham a sua forma de resolver os seus problemas, seus conflitos, tinham as suas instituições. A independência de Angola não respeitou, conforme ainda estava a dizer agora, o direito costumeiro ficou para trás. É muito triste de ver que em Angola o costume é uma fonte imediata, em vez de ser uma fonte imediata do direito. Por quê? Porque, nesse caso, o direito costumeiro, aquele que é o direito, que as regras, as normas jurídicas, que nascem da relação espontânea na prática cotidiana dos povos, está subalternizado ao direito positivo que é criado nos laboratórios aqui, nos escritórios. Tem imitado em Portugal. Quer dizer, que sai de uma outra realidade, não é? Que é imposto em Angola. E ali podemos ver, eu, por exemplo, tenho o exemplo eu até fui comprar o peixe aqui na Mabunda e encontrei um menino que, pronto, os meninos que fazem o peixe. Pois é, o menino me disse, olha, eu ia conversar com ele, dizer, eu saí de lá da Chibia, na Huila. Pois aí, vim para aqui, estou a tentar lutar que é para ver se compro um animal. Não é que é para mim trabalhar lá na quinta. Então, quantos hectares tu tens? Já tenho 20 hectares. 20 hectares para você vir aqui cortar peixe. É muita terra para trabalhar. Como é que você conseguiu a terra? Diz, não, aquilo vem dos avós, que foi dado lá por os antepassados, quer dizer, no poder tradicional. Então, o poder tradicional, o direito costumeiro comum não é formalizado. Ela não consegue levar a um banco e pedir um crédito bancário, não é? Com base naquele direito de propriedade. Ele tem que formalizar no Estado. Agora você repara, 80% da população angolana tem um DNA agricultor, não é? A maior parte da população angolana vem da agricultura. Quer dizer, quantas pessoas conseguem trazer um título de superfície, que é para chegar a um banco e pedir um crédito bancário? Quer dizer que essas pessoas são todas excluídas. Quer dizer, o direito que rege, não é, as relações sociais do povo, ou 80% da população, é relegado para baixo. Quer dizer, é um direito subalterno a um direito que é exercido por um direito positivo. O direito positivo. Quer dizer, que é criado, quer dizer, que é racionalmente construtivo. Agora, vê só a grande diferença. Por isso, se queremos recuperar a cultura, temos que voltar a dar dignidade ao poder tradicional e, desse jeito, voltar a dar dignidade ao direito costumeiro. Doutor, é um problema aqui. O grande problema que temos é que o poder tradicional está partidarizado. Esse aqui foi a estratégia da manutenção do poder assenta ali. É que nós, infelizmente, vou falar de Angola. Né? Desculpa, hoje você já tem um soba com o nome de Jorge Antônio. José Albuquerque, é soba. Mas como é que é possível
A transferência do poder é feita através da ancestralidade. Um soba, ele vai encarnar gerações de espíritos dentro dele. Um soba carrega uma legião de espíritos ancestrais dentro dele, que vai lhe permitir ter sabedoria para ele comandar e direcionar e reger, acima de tudo, aquele espaço que ele tem a sua autoridade. Então, esse soba, quando já se chama José Viegas, saiu aonde? Tá entendendo? Aí você começa a ver a corrupção do poder tradicional em África, quando você vê esses sobas com aqueles fatos tipo marinheiro, que estão no deserto, tá entendendo? Aqueles marinheiros aí com aqueles chapéus. E o MPLA é maldoso que até os fatos faz sobre medida desproporcional. O soba entra 3 sobas em cada fato. É complicado. Mas acredito, eu estava a falar o seguinte, pois, o grande problema é que aquele que supostamente diz que quer promover a cultura é que a mata todos os dias, porque asfixiou o poder tradicional, deu-lhe túnicas político-partidárias para servir interesse e manutenção do poder. Aqui é onde está o problema, porque hoje o SOBA é militante, percebe? O SOBA, ao invés de atender aquilo que é a matriz cultural do seu povo, lutar para aquilo que é a identidade, ele tem que mobilizar o povo de acordo com uma visão, ideologia política de um partido que se mantém no poder e sem resolver nada para o povo, entende? O povo, aliás, o SOBA é um instrumento daquilo que é a manutenção do poder e a anestesia do cérebro dos jovens, infelizmente, analfabetizados por um sistema que bloqueia a liberdade de pensamento para a manutenção do poder de um grupo, percebe? Então, quer dizer, nós quando falamos da cultura em Angola, temos o grande problema que temos é quem diz que o promove ou a promove. Porque repare que, por exemplo... É impossível, desculpa, Sonsis, é impossível um Estado colonial, um Estado de orientação colonial, promover os valores que vão contra a sua própria estrutura da autoridade. Tá aí. Porque, vou terminar, doutor. Nos termos do artigo 79 da Constituição da República, todo cidadão tem direito a acesso à escola. Sobretudo, a alfabetização. E, nos termos do artigo 26 da Carta Universal dos Direitos Humanos, todo cidadão tem que ter acesso ao ensino fundamental. E nós, aquele que devia dar o ensino ao povo, é o mesmo que não põe escola nas comunidades. Sabe por quê? Como dizia o Francis Bacon, o conhecimento é poder. E não se pode dar conhecimento a um povo que pode despertar sobre aquilo que são seus direitos fundamentais, liberdades, porque vai cobrá-los. E um povo analfabetizado jamais vai cobrar seus direitos. Entende, Gensler? Então, qual é a estratégia? Continuar a analfabetizar o povo para que, quando vier o governo, quem governa vier com as suas políticas de paternalismo para doar comida, ele vai conseguir convencê-lo, porque ele vai depois criar um sentimento de gratidão. Ele não tem conhecimento. Mas aí podemos chamar assistencialismo, né? Certamente. Certamente. A questão é essa. Porque se tu despertas a cultura de um povo, o povo, na sua ancestralidade, ele vai olhar para aquilo que são os ancestrais e, com base nesses valores do passado, ele vai querer se posicionar sobre uma realidade. Ele não pode fazer isso, porque se ele se posicionar, vai beliscar os interesses de quem quer se perpetuar no poder. Essa é a estratégia. Então, dando sequência, professor. É nesta senda de pensamento que devemos pensar em limitar o poder do Estado. Está a ver? O poder do Estado o Estado altamente centralizador que cria esse tipo de instituições. Mas desculpa, doutor, qual é o Estado que está a falar? O Estado angolano ou representativo? O Estado angolano somos todos nós. Sim, agora, no sentido representativo, é aquele governo que toma decisões. Permitam-me só. É importante. Então, o Estado representativo. O Estado como tal. Nós temos, se tens o povo, não território. Não entendeu aqui a pergunta, da vez que passar, de alguma forma, uma linguagem esclarecida. Agora, nós temos representantes. Do ponto de vista representativo, tem um ponto aqui. Mas eu gostaria de saber. Nós temos representantes. É isso que eu quero chegar. Nós temos representantes. Nós temos dirigentes. Porque o representante é o indivíduo que está ali, você elege, você deu uma procuração para falar em teu nome e essa representação pode ser revogada. E esse indivíduo presta contas a ti. Mas essa revogação não vem do conhecimento coletivo? Sim, mas eu quero chegar ali. Se me permitisse terminar, estás a ver? É isso que eu quero dizer. Olha, se você tiver autonomia, dar autonomia às regiões, dar soberania aos indivíduos, dar soberania às famílias, você não vai ter uma grande imiscuidade do Estado na vida das pessoas. Porque a perspectiva, quando você diz o direito, tem a Constituição que diz direito à educação, a perspectiva que dá que quem deve educar uma criança, a responsabilidade de educação de uma criança vem do Estado. Mas não devia vir do Estado. A responsabilidade de educação de uma criança tem que vir dos pais.
não é? Deve vir dos pais. Doutor, não, desculpa lá intervir nessa parte, mas o processo de educação nós temos que entender também que mesmo nas comunidades, o processo de educação ele se baseava no núcleo comunitário, mas vinha propriamente da própria comunidade em si. Por quê? Porque a comunidade era conhecida como uma família alargada. E a nossa definição de família não era nuclear, pai, mãe, filho. A nossa definição de família nuclear. O irmão do meu pai, eu chamo pai. Era abrangente. O irmão do meu pai, eu chamo pai. O irmão da minha mãe, chamo mãe. Até a vaca, até a galinha. Eram família. Era membros da família. Até os professores também eram membros da família. Então, nós temos que entender que a desacralização desse modelo de educação vai produzir profundas reformas na nossa forma até de olhar o mundo. Então, aí é que nós vamos ter que entender que educação é mesmo cultura. Porque a forma que o homem que foi instruído no mato é diferente de quem está na cidade. E quem está na cidade vai nos fazer compreender o espírito do colonialismo. Porque o nosso irmão do mato, muitas vezes, quando vem passar férias na cidade, nós falamos, bem tapado o som, não sabe, não. É a visão que ele tem, é a educação que ele recebe no interior, que é uma educação pura. Tá pura. Ele tem pureza no ato. Mas quando chega aqui em Angola, vai aprender a ser mentiroso. Quando chega em Alon, eu chego em Luanda. Quando chegar em Luanda, desculpa lá. Persuadir as pessoas. Nós confundimos Luanda. Olha, nós confundimos Luanda, desculpa lá, nós confundimos Luanda com Angola. Esses senhores que roubam o país, tá vendo? Eles centralizaram o poder aqui. Então nós até passamos a cometer esse tipo de erro. Já temos dizem nas províncias. Nas províncias. E aí Luanda não é província. A própria assistência que as outras províncias recebem em termos de atenção, a Luanda parece ser uma província extremamente privilegiada. Certo. E por causa dessa centralização, a capital econômica, cultural, tudo fica complicado. Então nota-se também claramente que não há um projeto de desenvolvimento de descentralização. É só latim, é só latim. Nós temos que entender até que o português era a estratégia. Repara que todas as capitais que o português estabeleceu em África estão nas zonas marítimas, que têm acesso ao mar. Era para exportar. Para facilitar a exploração. A riqueza, roubar e levar lá para fora rápido. E para um dia se dá bom, conseguir fugir também rápido, estás a entender? Então, hoje esses homens que estão a nos governar hoje, também fazem a mesma coisa. Então, José Eduardo não fugiu também. Como é que você que quer ser lembrado como patriota, nós é que não estudamos, arquiteto da paz. Você não pode falar isso à frente do Henrique Zungudo, sabe? Joyce fala, porque está muito tempo calada também. Não podemos deixar a Joyce acontecer. A Joyce vai aquecer um bocado aí, o pessoal que está lá em casa aqui, por via 360 graus. Essa senhora aqui é uma confusionista. Não sou confusionista. Ela é tão pequena. Não, confusão é no bom sentido. Ela é tão pequena, mas tão grande na atitude. Eu sou bem calma. Sou bem calma. Ok, bora lá fazer acontecer. Quero mandar aí um grande. Gilsando, diretamente da Alemanha, na paz e no amor. Nosso irmão continua aí do outro lado, Mariana Olha, tem uma mensagem rápida aqui para o Cissa. Disseram assim: gostei imenso. Já entrou na equipa, você sabe, né? Já te contrataram, Jingu. Paga aí, na camisola. Você já está aqui. Obrigado. Está a entender? Já entraste 360 graus. Está a entender? E você é uma visitante permanente 360 graus. Estavam aqui a falar dos sobas, queria dar um parecer meu. O soba que é o tio Chico. Não, é uma constatação. Olha, desculpa lá, na entrada do Standard Bank, lá no Belas Business Park, né? Tenho uma foto de um soba sentado assim, o Standard Bank apoia a comunidade tradicional. Você vai embaixo, nome do soba José Viegas. Brother, qual é essa comunidade que o Standard Bank está a apoiar? Okay. José Viegas. Joyce, queria dar uma dica. Sim, nessa minha busca incessante para entender o mundo que me rodeia, né? E principalmente eu tenho procurado muito entender os mais velhos. Tenho notado uma certa dificuldade dos mais velhos em perceberem pessoas da nossa geração, né? Tenho notado uma certa imposição. E como falaram dos sobas, eu acho que não devemos culpá-los assim de tudo. Porque, primeiro, são pessoas que
já vieram de várias lutas, de várias guerras. Sabemos que tivemos num processo de luta pela independência e são pessoas que já sofreram bastante, já tiveram bastante coisas e são pessoas que se nutriram de esperanças de uma vida melhor, porque eles lutaram que é para poder ter uma vida melhor. E só que depois da independência houve o que aconteceu, né? Que foi uma falsa independência. Podemos assim dizer, porque... eu vou te falar assim, foi uma falsa independência porque continuamos dependentes, dependemos, por exemplo, não temos consumo próprio, não produzimos nada, a escola, dependemos de livros de fora, então não somos dependentes mesmo, somos independentes. Não somos independentes. Não somos independentes, somos dependentes, exato. Então, os sobas acabaram meio que ser obrigados. Um abraço. A Fernanda, sim, a Fernanda do Projeto Ubuntu, tá bem? Sim, eles acabaram que por ter que se aliar para serem representados de partidos, por causa dessas esperanças que eles foram nutridas. São pessoas que ficaram cansadas de esperar, então eu acho que não devemos lhes culpar ao todo. Nós que estamos a ter essa consciência de despertar, de emancipação, de que temos que voltar para a nossa cultura, acho que nós é que devíamos dar apoio, lembrar de como eram eles, sei lá, fazer visitas aos sobas, lhes lembrar, contar, dar um apoio, perguntar para eles, para nos contarem como é que eram as nossas realidades. Talvez voltem a ser o que eram antes. Porque o partido que está nos governar mesmo consegue convencer... Não, somos governar, somos desgovernados. Sim, desgovernados. Conseguem nos convencer a seguir. Francisco FC, disse que o avô dele é soba. Qual é o nome do teu avô, Francisco? Faz favor. Escreva aí, não custa nada. Maria Magdialó já está bem na linha. Francisco, qual é o nome? Qual é o nome do teu avô, então, que é soba, que você está aqui a falar? Será que é Chiquito, Antônio João ou Denis Francisco? Fica complicado. Quando tu olhas, por exemplo, a rainha da Inglaterra, ou olhares, né? Aquela linhagem toda da monarquia, os nomes são anglo-saxões. Nunca se mudou. Tu vais, por exemplo, ao Nepal, idem. Né? Vais para a Índia, dentro daquelas grandes comunidades étnicas na Índia, que é um dos países mais conflituosos do ponto de vista de etnias, porque depois a Índia vai se justificar num conceito de um racismo institucionalizado por via daquela separação dos Dalits, né? Que eles são de castas, né? Baseado nessa perspectiva. Tu vais para o Japão e o imperador é sempre o Hirohito, mas tu vens para aqui, estamos a falar a autoridade tradicional, Antônio Francisco, Denis João. Mas o povo sabe quem é a verdadeira linhagem. Os povos daquela comunidade sabem quem é impostor, quem não é. Tá vendo? Então, é possível recuperarmos isso. Mas essa recuperação pode ser uma iniciativa, por exemplo. Mas temos que dar poder. Não, estou a dizer, essa iniciativa pode ser olhada numa dicotomia, ou seja, o povo a pedir, ou o povo a se emancipar, ou uma proposta governamental. Doutor, permita-me só. Eu cresci no mato, né? Vale aqui fazer referência. Eu conheço. Você é uma aldeia. Na aldeia, pois no mato. Desculpa, aldeia. No mato onde é que está lá o leão? Pois, no... A girafa. Eu vi isso da língua. Não, mas esse é o poder. Esse é o poder da estigmatização dentro do complexo. Se tu vens do Bengo, esse veio do mato. Se você veio do Xongoroi, veio do mato. Eu vi Na verdade, eu cresci na aldeia, né? Obrigado, Gesta, pela correção. Eu sempre acompanhei o processo da votação de um soba, porque eu cresci lá. E tanto mais que eu tive avós sobas, nossa família teve essa primazia de ter sobas sucessivos pela cultura. Repare que o soba na sua comunidade... naquilo que a matriz africana tem mais poder que um presidente da República. O soba tem o controle do povo a partir da espiritualidade, as ações, a própria educação do seu próprio povo. E quando falamos de devolver o poder ao soba, ninguém é soba sem que tenha uma linhagem da tua matriz cultural e que tenha a responsabilidade de preservar a cultura e aquilo que são os seus valores. O povo sabe disso. Agora, a devolução deste poder não está restrita ao soba só. Tenta ver aqui uma dicotomia entre o Estado, estou a dizer o Estado, nesse representativo certo. E não sei se está a entender. Sim. Eu estou a querer dizer o seguinte.
Se quiseres projetar uma nação, precisa que tenha um projeto político. Certo. Que esse projeto político seja um projeto de emancipação para elevar o orgulho desse povo. Certo. E esse povo vai nascer dentro dele um sentimento de nacionalismo e patriotismo. Automaticamente, com o trabalho, a gente vai conseguir construir o país. Tá vendo? Se tiver uma boa vontade do poder representativo, a gente pode fazer o resgate. Se não tiver, vai haver essa inviabilização que a gente tem estado a assistir. O Estado representativo, ele precisa capturar o poder tradicional para manter o status quo. Entende? Ele precisa ter o SOBA. Quer dizer, o SOBA deve estar refém aos seus caprichos. Porque o SOBA, e repare que nós vemos isso nos vídeos. Eu fui em 2008, 2012, fui presidente da Assembleia de voto, estive na aldeia. Eu percebi qual é a influência do SOBA nas eleições. O SOBA é instrumentalizado. Antes das eleições, o SOBA usa a camisa de um partido, o MPLA, e ele, a girar no bairro, todo mundo é obrigado a votar no MPLA. Então, aqui... Mas em troca de quê? Uma bicicleta, uma televisão? O SOBA recebe uma moto. Em troca de sentar na cadeira. Não, o SOBA recebe uma moto. A política tem esse poder de destituir. Sim. Tem esse poder, na tua visão, tem esse poder de destituir o SOBA para uma realidade angolana. Se ele não concordar... Destitui. Sabe por quê? Porque até ameaças. Os SOBAs são ameaçados, Gensler. Os SOBAs passam num processo triste, deplorável. É verdade. Os SOBAs são ameaçados. Eu conheço os SOBAs. Há possibilidade de revocação daquele poder. Eu tenho andado por essa Angola, na profundidade. Os SOBAs são ameaçados e condicionados. Sim, por isso é que eu disse ti, se não aceitar os caprichos do MPLA. Então, não, ele é obrigado, temendo a sua vida, temendo a vida dos seus familiares, a sua linhagem toda. Então, ele são obrigados a compactuar com o sistema. Ele pode ser expulso daquela comunidade. Já ocorreu no IJE. Eu conheço um povo que foi expulso da comunidade porque o SOBA negou. E uma comunidade, numa comuna no IJE, em que o senhor que tinha reclamado um direito da administração e das eleições de 2012, houve um voto da UNITA, o senhor até hoje continua a ganhar mal da administração porque aquele voto desconfia que é dele. Quer dizer, é um sistema de anestesia de cérebro e bloqueio. É verdade. Bloqueio da racionalidade. Ele não pode permitir que esse povo entenda a sua identidade cultural e defenda. E, sobretudo, tenha uma formação que possa libertar a mentalidade desse jovem. Porque esse vai exigir direito. Imagine, por exemplo, hoje tende a fechar-se a comunicação convencional. Não é? Para criar o tal monopólio. Claro, as redes sociais hoje nos fazem chegar onde a gente quer ou não, mas chegamos. Não, está à vontade, pode continuar. E, entretanto, com as redes sociais, hoje, até na aldeia, o povo está percebendo, não, alguma coisa está mal. Mas o SOBA, ele para falar na aldeia, tem medo que o SOBA saiba. Porque ele pode ser destituído ou afastado da aldeia. Porque ele está obrigado a cumprir escrupulosamente as orientações do SOBA. Repete só. Porque ele está, portanto, obrigado a cumprir escrupulosamente as orientações do SOBA. O que significa escrupulosamente? Não sabe. Não, uma porque palavra para entender mesmo. Para entender. Vamos para. Vem de não, Isidro sai. Isidro, por favor. Obrigatoriamente. Deixa-me só. Faz favor, Isidro. Vamos embora. Porque Jorge depois é que vai responder. Vou repetir, não há problema. Faz favor. Deve obedecer obrigatoriamente, sem rejeição e nem resmungões. Mas deve obedecer sem qualquer reservas. Porque até o SOBA tem o poder espiritual. Depois vem aquela ideia de que os SOBAs enfeitiçam. Sim, estão a ser demonizados também. Mas quando ele fica o nome de João Antônio, perderam. Desaparece. É assim, a espiritualidade... Não desaparece aos poucos. Desaparece aos poucos. Eles obedecem. Sabe por quê? Eles recebem, os SOBAs, quando tomam o poder, eles recebem um poder a quem, portanto, se ela faleceu, né, por uma questão natural, o SOBA herda um poder. E esse poder é ancestral. Não, mas quando você sai de Mbembeanzinga, vai ficar Antônio Diniz ou José Viegas. Não, a dificuldade continua por quê? Porque na cultura africana,
não só espiritualidade como tal, mas ele recebe um conjunto, um kit. Que mas esse kit tem a ver com a sua dinâmica na nomenclatura. A nomenclatura hoje, fruto daquilo que é o processo do colonialismo, né? Que falamos aqui desde 1482. Em 1491, quando o rei Zingancuvo foi batizado por Dom Pedro. Então, qual era a estratégia do colono português? Era batizar os elementos que tinham poder para que trocassem os nomes e poderem torná-los assimilados. E isso, quando eu disse colono Angola, não saiu. Não, mas quando eu estava a falar isso... Mas esse rei Ringancuvo, mesmo trocando o nome, não perdeu o poder espiritual. Continua sem poder. Não, mas uma parte perdeu. Uma parte da identidade ele perdeu, sim. Não, mas sim, é um ponto de partida, exato. O poder passa a ser um poder político, tá vendo? Não, mas nós estamos a falar de... Não é só político, não, passa a ser mais político. Porque o Soba vigia a sua comunidade. Do Soba, passa a ser mais Soba, vamos usar aquele algo termo na sua identidade sai mesmo. O Soba é um elemento que tem uma visão diurna e noturna do seu bairro, da sua comunidade. E, em suma, vamos dizer, o Soba tem poder sobrenatural. Ele não perde. O Soba é uma pessoa potente. Tanto mais que o meu avô, quando falava, hoje não vai chover, pode estar marcado, não chovia. Ele diz, uma semana, um mês não está chovendo, ele ia, batia aquela tradição, caía chuva. E acontecia na minha infância. O Soba, vez que no tempo de guerra, nós na minha aldeia, ninguém um dia foi militar. O avô dizia a ele, nos tornava macacos ou porcos. Na visão do... Na visão dele. Na visão que era do soldado das falas e do soldado das faplas. Sim, ninguém podia ir. Ele dizia assim, aqui na minha aldeia, ninguém irá na vida militar. E a rusga era obrigatória na altura. E ninguém foi. Porque a tropa ia... a tropa chegava... Estava porcos. Ele dizia, eu vos torno aqui porcos. Imagine. E como pode ser mito, né? Mas acontecia que ninguém era rusgado. Agora, aí é que se questiona. Como é que não fomos? Mas se eles apareceram. Então, na visão dos militares, aqui há muitos porcos. Joyce, como é que se rebenta isso? Então, o Soba é um elemento importante na cultura africana. Joyce, como é que a gente rebenta isso em Spock? Faz favor, começa aí. Bora lá disparar. Qualquer cena, né? Ou aquela cena aí. Põe-se distraída. Posso lançar qualquer? Qualquer uma. A mais pesada fica para o fim. Aqui mesmo já nunca declamei sentada, é bem estranho. Não, mas pode estar aqui no meu microfone se quiseres. Pode ir para aquele microfone. Vem para aqui, está à vontade. Vamos só aqui a obedecer, né? As regras dele. Podes baixar um bocadinho, José, para te apanhar mesmo bem. Baixa mais, calma aí, deixa. Aqui, dá fixe? Não, tem que estar na... Não, acho que já está bom assim. Está gravando um disco. África. Não, calma aí. Porque tem que te apanhar bem. Porque essa não estava bem? De 5 minutos, depois a gente corre. Bora lá fazer acontecer. 360 graus. Programa oficial de hip-hop aqui da Camunda News. Podcast. É nóis. África. Vamos conversar. Sim, conversar. Conversar sobre o que nos fere, converge e o que nos difere. Conversar sobre as milhas de reflexo e sobrevoantes na camada mais supérflua da derme. Conversar sobre pocilgas abandonadas nos quintos dos infernos que se tornaram fetiche fúnebre dos soberbos, aonde ao sul ouvem-se gritos de martírios de guerra e ao norte tempestades e fúrias do Mayombe. África. Vamos exprimir. Sim, exprimir. Exprimir aquelas dores que o continente já não quer carregar, mas que entretanto ficaram na garganta presas sem a possibilidade de fazer download e colocar quilos de amor fazendo upload. Porque afinal, somos inanimados especiais, né? Sim, inanimados, com barrigas de feito borboletas, pernas bambas e momíveis, inanimados feitos de patos de papo cheio. Quer saber? Chega de conversa. Sim, chega de conversa. Vamos gritar. Sim, gritar. Gritar porque FMIs e fundos soberanos nos indicam o progresso do século, mas no entanto nos empurram na irritante distração. Gritar por ventos de socorro para que nos acudam nos proliferadores fatídicos do bolo desenchabido no nosso continente. Gritar porque patrulhas patas são erotizadas em casas de latas por gentios com zero condescendentes, adejando cinematográficos eróticos nas primeiras fileiras do cinema com pipocas a modas e no final apelidam novinhas assanhadas mangas de 10.
África. Vamos nos lembrar da singularidade que nos tornava únicos e hábeis entre as multidões. Nos lembrar que somos descendentes de reis e rainhas. E como disse o Valete, que safoda um pouco Vasco da Gama, vamos ensinar Martin Luther King, Samora Machel, Amílcar Cabral, Nzinga Nkuvu, Ngola Quiloange, Rainha Ginga, para que se sintamos representados para podermos representar. Pois África, entre o passado e o porvir, o nosso presente tem sido impelejável, devorada pela inquietação entre o que somos e o que seremos. E talvez África, não se trata apenas de uma viagem a um futuro risonho. Talvez se trate de um agora, iluminado por um sol de Kilimanjaro, com 2 gotas de amor, 1000 calorias de paz, quilogramas de felicidade que desnublassem toda a etnologia que nos compunha e nos trouxesse de volta a nossa dócil humanidade. Obrigada. Foi um cheirinho. Foi um cheirinho. Bora. Diretamente da Camunda. Cabinda que vem do Tratado de Simulambu. A prisão foi encaixada em Angola em 1964. 360 graus. E a gente não consegue discutir depois os assuntos com os nossos irmãos em Cabinda. A única maneira que a gente tem de lidar com os irmãos em Cabinda é por via das armas. Por via das armas, roubar o petróleo. Tu vais para Cabinda, é uma periferia. Com exatamente, é triste. O povo lá anda muito revoltado. Estamos a falar do Tratado de Simulambuco. Se a gente tivesse a capacidade de ter o resgate da própria identidade cultural, nós estaríamos a dialogar de irmãos para irmão nesse espaço que hoje nos pertence, pese embora foi construído a partir da Conferência de Berlim em 1884 a 1885. Esse espaço de 1.246.700 km², que hoje a gente chama Angola. Cabinda não tem uma continuação terrestre com Angola, mas isso não importa. Quem tem Cabinda é o nosso irmão depois de um bocado de mais água, porque ainda tem a genética. De Cabinda deu-se o ponto de partida, Samora não me falha, no reino de Cangoio de Ngoio, para se fazer a grande expansão do primeiro Estados Unidos moderno da história. Quando a gente olha para o reino do Congo, com a sua fundação em finais do século XIII ou princípios por aí, né? Talvez. E quando a gente fala Congo de Antotela, automaticamente a traduzir em português vai dar Estados Unidos do Congo. Quer dizer que os Estados Unidos da América é resultado do Congo de Antotela. Infelizmente, quando tu passas esse tipo de conhecimento e sabedorias, é relegado. Porque somos um povo chama de malucos, assimilados, sem fazer o regresso às raízes, e automaticamente temos esse país extremamente atropelado, onde somos desgovernados e não governados. Porque ainda temos o país que é o projeto do político. O país da exclusão social, com 77 rios, 300 lagos, mas não sai água nas torneiras, e já queremos começar agora com o período escolar. Isso é grave. Não temos água em casa, queremos ir. Não, olha, muito grave. Há uma coisa que eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que o dinheiro da OMS cuia tanto aqui nesse país. Por quê? Porque os professores, o resultado da testagem que foi feita aos professores, sairão no dia 15 de outubro. E as aulas vão começar depois da manhã. 5. Tu estás aqui com senhores, é contraproducente. É extremamente contraproducente. Eu digo, tipo, eu acho que esses senhores fazem uso de estupefacientes. Isso é complicado. São amadores, são governantes amadores. Isso é complicado, isso não se entende em nenhuma parte do mundo. São amadores. E depois tu tens aí, tipo, por exemplo... Não, acho que eles fazem mesmo de propósito. Não, tem uma lei que está aí agora de 400 mil, 4 mil a 400 mil para embriagado. Isso é complicado. Não, a polícia vai continuar a matar cidadãos, porque a questão é a seguinte... Ainda estamos no campo da educação e da cultura. Certo. Os valores já são republicanos. Repara que... Quando a gente olha a polícia, por exemplo, professor, é um valor republicano. A polícia nada mais, nada menos do que a continuação. No sentido lato, mas a nossa polícia não. Não, estou a dizer a realidade do conceito da projeção da República de Angola, que é nada mais, nada menos do que uma matriz europeia, né? Agora, nós estamos a falar de educação e de cultura. E o professor alega que a polícia vai continuar a matar. É verdade. A origem do... Gesta. Há um ponto que é muito importante. A origem antropológica da polícia como corpo social provém da escravidão. O capitão do mato, os capatazes. Essa ideia de controlar os precos e as comunidades é que vai formar os primeiros grupos institucionais
para controle e repressão das comunidades. E esses aí é que vão formar o moderno corpo policial. Estás a entender? Há uma cá em Angola, tu tens que entender que a polícia surge para proteger as zonas metropolitanas, estás a ver? Da presença indígena, estás a ver? Ela não surge no âmbito de ordem, progresso, não, já surge no âmbito da proteção dos interesses e proteção dos interesses instituídos no Estado colonial. Sim. Lá o Alvalade tem a polícia a patrulhar, mas os guetos, as periferias, as famosas chanzalas nunca tiveram patrulhamento policial. Mesmo até hoje, quando a polícia entra no gueto é para matar, estás a entender? Ela não entra para manter a ordem, porque a polícia cai sinônimo de medo, estás a ver? Sim. E isso ainda nos cai naquele assunto que foi um destaque no principal serviço noticioso do país, que é o telejornal, que mostra um agente a ajudar um cadeirante a atravessar a estrada. Isso aqui é o cúmulo da estupidez. É uma tentativa frustrada da polícia de limpar a imagem que está emporcalhada devido à brutalidade policial, à violência policial e à morte de milhares de jovens, porque num local normal aquilo não é notícia, porque o trabalho da polícia também é um trabalho cívico. Mas aquilo mesmo é regular o trânsito. O senhor tem que atravessar a estrada. Queria de alguma forma vos dar uma novidade, até nem não é para vocês, mas passar aí para casa. Não sei se o Jinguba tem aí, o nosso produtor também. Tens aí? Não tem. Mas em todo caso tem aqui duas cartas. Uma dirigida ao excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Nacional, Dr. Paulo Gaspar de Almeida, que é essa, que não conseguiu entrar por razões de que há insegurança, se calhar a carta está com continuidade, essa carta aqui, mas já temos a carta do excelentíssimo senhor ministro do Interior, Dr. Eugênio César Laborinho, que já entrou, a polícia não entrou. O pessoal lá da recepção está com muitos truques e muitas voltas, não sei porquê. O comandante da polícia é um servidor público e, naturalmente, nós temos aqui um questionamento que queremos fazer por via 360 graus. Essa é a carta do comandante, do general Laborinho, o ministro do Interior e o comandante. Porque queremos fazer uma averiguação por via dos dois, quem de facto está a metralhar nas ruas, o que é que está a acontecer de facto com a polícia. Há o que nos parece uma insegurança pública. Primeiro, por via da própria falta de iluminação, as condições sociais econômicas que nós vivemos, nível de pobreza, vai gerar insegurança por causa dos níveis de frustração. E automaticamente, olhando as condições de infraestruturas, não há iluminação, e depois vem a polícia. A polícia agora a disparar para cidadãos civis, indefesos. Então queríamos fazer uma averiguação, uma espécie de um inquérito, quer do comandante e quer no ministro. A carta do ministro já entrou, temos até o protocolo. A carta do comandante, tivemos imensas dificuldades e na segunda-feira, se a energia maior nos permitir, estarei lá novamente no comando provincial e quero deixar aqui a minha palavra de fazer com que a carta entre, porque não podemos ser parciais. Queremos ouvir as duas sensibilidades. E, aliás, é preciso chamar a atenção a esses cotas, que vocês são servidores públicos. O que nós vimos é muita arrogância das pessoas. Não querem falar, não querem dar entrevistas, mas querem ficar nas cadeiras. Quando são promovidos, fazem festas. Se forem despromovidos, querem apoiar a AVC, como se a cadeira fosse deles. Isso é grave. É preciso ter aqui. Queria falar vai falar o não, mas ainda está no uso da palavra. Sim, está no uso. Vou terminar. Okay. É assim, Gangsta. Nós temos que perceber o seguinte. Os cargos de comandante não são cargos de Estado, são cargos políticos. Okay. Quem ascende a um cargo de comandante provincial, ele não está para servir o interesse do Estado. Okay. Ele está para servir o interesse político. Por isso é que muitas das vezes o comandante, quando vê-se questionado por um cidadão, ele não olha o cidadão como elemento a quem deve servir. Okay. Ele está a olhar esse elemento que está a buscar interesses políticos. Mas isso não é uma violação sistemática da própria Lei de Segurança Nacional? Claro. Por exemplo, ela no artigo 7, ela chama a atenção da despartidarização. Sim. O artigo 7. Isso é só latim. Okay. Porque o próprio Estatuto Orgânico da Polícia Nacional tem um conjunto de órgãos, sobretudo a questão, a direção jurídica, né, que tem que haver com a questão da legalidade e atuação da polícia. Okay. Há lá homens formados em direito, pessoas com conhecimento. Okay. E tem a área da disciplina, que recorrentemente passa a mensagem. E dentro da polícia, eu tenho muitos amigos polícias, ele tem tido formações constantes. Só que a questão é a seguinte, ele não tem como aplicar o conhecimento que recebe.
Porque a ordem do comandante não é para atuar como servidor público. Como republicano. Não, ele foi preparado como um polícia repressivo. Ele, quando aparece, deve impor medo. Todo aquele que vai buscar os interesses ligados ao partido é uma ameaça. Esse deve ser atuado. E repara que a nossa Constituição da República não consagra a pena de morte. E volta e meia, nós vemos a polícia matar em plena luz do sol. A polícia mata. E quando a polícia mata, vê ali um elemento que fala bem português, portanto foi negligência. Mas dificilmente... Mas matam, por exemplo, há 200 assassinatos. Sim. E os 200 assassinatos, essa é negligência. O que acontece? Ele tem que Ou é para suavizar? Ele mata por quê? Ele tem que matar para cumprir ordem. Porque na vida castrense, a ordem deve ser cumprida, não seja qual for o problema. E dificilmente quando a polícia mata, como acontece com nossos irmãos que roubam a galinha, passam na imprensa. O polícia que mata não passa na imprensa, porque preserva-se a imagem da polícia. Mas nosso irmão que roubou botija, que roubou galinha, é posto aí na imprensa, a própria TPA, que é a televisão de lavagem mental do FTP, ela usa, põe o nosso irmão ali ao ridículo, que roubou uma galinha por fome, que o próprio sistema que criou. Porque os bandidos que nós temos aqui, que muitas vezes a polícia mata, é o sistema que os criou. Porque na aldeia onde eu cresci, nós não roubávamos. É a miséria, é a questão de acesso àquilo que é por direito, tornaram-se mendigos, aquele que devia servir tornou-se dono da comida, que vai doando cesta básica como se fosse a fazer um favor. E a polícia mata por quê? Vai continuar a matar porque não foi preparada para ver o cidadão como seu irmão. Vê a polícia como atua com aquela arrogância. Porque ele não vê assim como irmão. Ele vê como uma ameaça de alguém que está a colocar interesse do chefe, não do país, do chefe. Porque repare que, por exemplo, o que acontece em Angola, estamos falando da educação. Repare que, por exemplo, em Angola saiu dinheiro, 900 milhões. Então estão da polícia econômica. Estão na inteligência financeira. Estão onde essa gente? É porque esses órgãos de Estado saíram do Estado e servem interesses. E como estão dentro do sistema, os chefes também comem, naturalmente, não, vão um pouco se lixando. Mas, por exemplo, a tua maneira de ver, essas duas cartas que vai uma para o ministro e outra vai para o comandante, houve ousadia demais da nossa parte aqui o 360 graus? E depois sendo um programa alternativo. É um direito. É um desafio isso? Não, é um desafio para a realidade conjuntural. Não, isso não, porque pá, vocês já exercer cidadania. Não, porque aqui entendem mal, doutor Mavenda. Isso é normal. Deixa eu só dizer. É por isso que eu penso que nós devíamos rever esse contrato social que temos. Por quê? Mas nós temos um contrato social, O Estado quer dizer que é organizado de cima para baixo. Não é mesmo contrato social isso que temos? O contrato social é um contrato... É contrato social. Na teoria existe, mas na prática... teoria eu considero essa na via de Jacques Rousseau, que é a vontade geral do povo. Isso é vontade geral, isso é um contrato. Não. Permita só. Se temos um Estado socialista, se temos um Estado, não é? Temos um tratado de governo, não é? Temos uma Constituição, temos o tratado de governo. Mas se ela não for... Agora, primeiro o contrato social, o povo exerce direitos. Exerce direito, mas isso depende de perspectiva, doutor. É isso que eu quero que permita-me só. Faz favor, corta o raciocínio, tá vendo? Faz favor. Então, tu tens um contrato social que sai de cima para baixo. Diferente, por exemplo, de um contrato social dos Estados Unidos, de uma organização dos Estados Unidos, que sai de baixo para cima. Nós devíamos repensar isso. Quer dizer, vamos lá ver. Nos Estados Unidos, no município, o xerife é eleito por sufrágio universal. O juiz é eleito por sufrágio universal. O procurador é eleito por sufrágio universal. E até o prefeito também, ou maior, também é eleito por sufrágio universal. O que é que tem? O juiz tem autonomia em relação ao prefeito. O contabilista do município ou do estado, mas também que é eleito, não é? Também tem autonomia em relação... O povo, não é? Por via de um número de assinatura, pode revogar o poder do juiz, pode revogar o poder do xerife, pode revogar o poder do senador. Tá vendo? Então, quer dizer, que é o povo, é a sociedade que define a agenda pública. O que temos em Angola, quem define a agenda pública é o Estado, é o político. Estado representativo. É o político, tá vendo? É quem está lá em cima, que define que tipo de destino a nação terá. Por exemplo, o presidente Ronald Reagan dizia, olha, cá nos Estados Unidos, o povo é o motorista e o carro